O acidente que aconteceu na semana passada na Cevalha, em Palotina, comoveu o Brasil. 9 trabalhadores morreram devido à explosão de um dos silos da cooperativa. O fato chama a atenção para os riscos e as medidas de segurança que devem ser adotados em ambientes de armazenagem. Nós conversamos com o professor Adriano Afonso, que é engenheiro agrícola e especialista nesse assunto. Ele fez uma demonstração de como podem ocorrer acidentes como esse e o que deve ser feito para evitá-los. Agora nós vamos conversar com o professor Adriano Afonso, que é engenheiro agrícola e também especialista em armazenagem de grãos, dá aula lá na Unioeste. Seja bem-vindo para conversar aqui com a gente sobre essa questão do armazenamento. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite, para nós conversarmos aí da importância que é o armazenamento de produto agrícola. Para entender como é que funciona, hoje todo o sistema de um silo, de um armazém. A gente tem uma série de segmentos e principalmente é preciso entender que também há uma área de subsolo, de túnel, que é realmente extremamente utilizada. E de que maneira acontece hoje essa armazenagem? Quando a gente observa um armazém, uma estrutura armazenadora, que a gente chama unidade armazenadora de grãos, a gente vê na realidade uma parte aérea. Que são os armazéns, os silos, as construções de forma geral. Mas, sobre essa parte aérea, nós temos uma outra estrutura que são a parte subterrânea, que são os túneis. Nesses túneis, eles são responsáveis pela movimentação do produto dentro, entre diversas partes do armazém. Então, lá dentro, nós temos equipamentos que movimentam o produto de um armazém para outro armazém ou de um equipamento para outro equipamento, possibilitando com que o produto seja transportado para determinado equipamento ou para dentro do armazém, por exemplo. Pode ser para um secador de grãos, para uma máquina de limpeza. Então, esse produto ele movimenta na parte subterrânea de um equipamento para outro ou de um equipamento para a estrutura armazenadora. Como você demonstrou aqui, nós temos um desenho, Adriano, até queria que você comentasse, Aqui você já tem, então, a demonstração de que a parte do subsolo, do túnel, e aqui a gente consegue ver a poeira que você demonstrou, do milho, principalmente agora uma poeira inflamável. Queria que você explicasse por meio desse sistema como acontece hoje nos silos pelo Brasil. Perfeito. Na realidade, toda unidade armazenadora ela tem uma parte de processamento, onde o produto ele é preparado para ser armazenado. Então, o produto passa por um processo de limpeza, um processo de secagem, e muitas vezes esse produto ele é encaminhado, ele é transportado via túneis. Então, você tem a parte aérea e você tem a parte subterrânea. Então, nessa parte subterrânea, ela é uma parte onde você tem a movimentação de produto. Então, por exemplo, o produto veio da lavoura úmido, ele passa no secador e ele vai ser transportado por uma correia transportadora, que vai jogar num elevador. A correia transportadora ela faz o transporte horizontal, o elevador faz o transporte vertical. Então esse produto é transportado verticalmente no elevador e aí ele é transportado para o armazém. Então do armazém ele é retirado via túnel. Aí você tem uma outra correia transportadora que vai movimentar o produto, por exemplo, para retirar ele do armazém, para fazer expedição, colocar ele no caminhão para mandar para uma indústria, para um porto. Então você tem poeira em todo o local subterrâneo, em função da movimentação do produto. Então, o que as empresas fazem é colocar sistemas de ventilação e sistemas de captação dessa poeira. Por quê? Porque ela está num espaço confinado. Então, ela precisa ser retirada. Diferentemente de um local aberto, onde o vento vai levar esse material, aqui não. Aqui você não tem como esse material ser retirado de forma natural. Então, as empresas utilizam sistemas de captação de material particulado desses ambientes. E nesse caso, Adriano, você comentou sobre a questão do espaço ali confinado, A gente tem uma demonstração aqui que você pode até trazer e ambientar para quem está nos acompanhando de que maneira aconteceu essa expansão, essa explosão realmente. Isso que a gente vai acompanhar aqui agora, A gente tem que entender o seguinte, Quando a gente trata de poeira em suspensão, a poeira em suspensão ela tem um comportamento similar a um combustível gasoso. Então você tem uma queima muito rápida, que a gente chama de combustão instantânea. Então o que nós fazemos aqui é fazer uma demonstração desse processo que ocorre. Então nós simulamos uma condição de ambiente confinado, onde é gerada uma explosão
né, devido a esse confinamento desses gases que expandem aqui dentro. Vamos acompanhar então Pois de que não. maneira acontece essa simulação. Então, olha, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai confinar, né, fazer um confinamento desses gases. Então, nós temos um processo inicialmente, né, de queima desses gases, tá? Há uma liberação de grande quantidade de calor, na sequência, né, há uma expansão do ar, e aí ele vai, né, estourar. Então, eu vou usar como fonte de ignição, né, uma vela dentro do ambiente confinado. Aqui eu estou fazendo um processo, né, veja, lá você tem a poeira em suspensão, e você foi gerado uma fonte de ignição. Aqui eu estou fazendo o contrário, eu estou colocando a fonte de ignição e vou gerar a poeira em suspensão para verificar, né, para vocês verem essa ocorrência. Certo. Então nós vamos usar uma pequena quantidade, eu uso aqui farinha de trigo, veja que a quantidade ela é mínima. Tá? Imagine num ambiente confinado, né, você gera uma quantidade lá de pó bem maior do que isso aqui. Então eu vou colocar, olha, nós vamos então nós vamos fechar esse ambiente, gerando então um espaço confinado. Então nós vamos usar aqui uma folha de papel, vou fechar esse ambiente, gerando então o nosso espaço confinado. Qualquer espaço confinado, tá, onde você tem poeira e suspensão, né, você precisa de ter os 3 elementos ao mesmo tempo, né? O combustível, que é o pó em suspensão, você precisa ter a fonte de ignição e o oxigênio, né? Então, quando esses 3 elementos ocorrem ao mesmo tempo, no ambiente fechado, nós temos, então, a explosão. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó, nós vamos agora pulverizar o pó, né, gerando Realmente, aí essa explosão. Explosão, realmente. Tá? Gerando, veja que é extremamente rápido, né? Ela não avisa, né, o que ocorreu, né, lá no acidente. Você não tem uma previsibilidade, né? Na realidade, você tem o pó, você tem que tomar as medidas preventivas para evitar com que isso aí aconteça, porque se isso acontecer, não tem um aviso, é extremamente rápido, como demonstra os próprios vídeos, né, que estavam lá instalados, que filmaram aquele momento da explosão, que foi algo extremamente rápido. Adriano, e aí, nesse sentido, para que daqui para frente, né, essa questão da segurança seja ainda mais intensificada e a proteção dos próprios colaboradores, das pessoas que transitam pelos espaços de armazém, como evitar, nesse caso, faíscas, como evitar e reforçar a segurança dentro desses armazéns? Há alguma coisa que possa ser feita a partir de agora ainda mais? Veja, as empresas, de forma geral, elas têm essa preocupação, né, de evitar com que isso aconteça. Então, eu diria para vocês, né, principalmente em relação à fonte geradora do calor. Veja, a poeira, mesmo com o sistema de captação, tá, você ainda tem presença da poeira no ambiente. Você tem oxigênio. Então, qual é, eu diria, né, a preocupação maior? A fonte de ignição. Então, ao se trabalhar num ambiente desse, a gente tem que tomar um cuidado redobrado, tá, em relação à fonte de ignição. Por exemplo, não usar equipamentos geradores de fonte de calor, por exemplo, máquina de solda, esmeriladeira, tá? Fazer uma boa manutenção dos equipamentos dentro do túneis para evitar qualquer, né, falha ou dano que venha gerar algum aquecimento ou fonte de faísca, tá? Uso, né, de sensores também nos equipamentos que evitem aumento de temperatura, que, né, avisa alguma ocorrência que esteja fora da normalidade. Então, são ações importantes que devem ser feitas, né, pelas empresas sempre, né, com o objetivo de evitar isso, né, e buscar sempre estar limpando, né, isso é fundamental, tirar a poeira do ambiente. A limpeza, e é algo que você comentou que é necessário, e redobrar os cuidados realmente é o que a gente consegue perceber e o que a gente pode aconselhar quem está nos acompanhando realmente, né? Perfeito. Informação para as pessoas, né? Principalmente aí para quem vai trabalhar, né, nesses locais aí confinados, tá? Que qualquer ação que ele faça de forma, né, que aquilo que não está dentro do planejamento permitido, pode gerar, né, um acidente de grandes proporções. Tá? Então, a informação, né, essa parte de manutenção, ela é fundamental.
Então essas foram as orientações aí do professor Adriano Afonso e que situação complicada, né, professor? Antoniela, veja bem, nós sabemos que o pó de milho é um fator muito explosivo. É uma das causas que a maioria dos armazéns causa essa explosão, como essa fatalidade que ocorreu lá em Palotina, né? E a gente entende também que às vezes só o fato da abrasão, ou seja, de pequenos metais, de uma correia, né, transportando, pode causar alguma faísca e provocar essa explosão. Nós sabemos que a Cevale tem um rígido controle, certo, de qualidade e de segurança, sabemos disso. Então agora os peritos analisando vão descobrir a causa que ocorreu isso aí. Descobrindo a causa, ora, novas medidas podem ser tomadas. Eu sei que existem sensores de temperatura, eu sei que existem ventiladores, exaustores. Agora tem técnicas mais modernas, como câmeras, né? Câmeras de TV, câmeras que fixam a temperatura. Então, coisas novas vão acontecendo para melhorar essa segurança, né? E a gente espera que os peritos, após analisarem e descobrirem qual foi a causa real, se eles conseguirem, novas medidas possam ser tomadas, que esse fato que ocorreu em Palotina seja evitado em outros armazéns que tem pelo Brasil aí.